Amém? Eu tinha dito para vocês, irmãos, até citei alguns textos, algumas coisas que a Bíblia diz ao nosso respeito. Amém? Quem lembra? Amém? Que a Bíblia diz coisas a nosso respeito, irmãos, e muitas vezes a nossa experiência, a nossa caminhada como cristãos, parece que se contradizem. A Bíblia diz algo e parece que nós estamos vivendo outro, ou estamos experimentando outras coisas. O fato é, irmãos, que muitos de nós, ao lerem a respeito, ao ouvirem a respeito das promessas que Deus faz a nosso respeito, fazem aquela análise. Poxa, ele disse isso, né? Mas por que não está acontecendo na minha vida? Ou por que eu não estou vendo? Né? Por que eu não estou vivenciando coisas como o Salmo 23? Ele diz que nada me faltará, né? E daí eu fico assim, mas eu já passei necessidade daqui a pouco. Ou tenho um irmãozinho da igreja que está passando necessidade, o Senhor não é o pastor dele. Como que o Senhor é o pastor dele e disse que nada faltaria e ele está passando por dificuldades? Então a gente fica naquela coisa, né, irmãos? Parece que nós estamos vivendo duas realidades, né? Isso causa um certo espanto em alguns irmãos. Faz parte, irmãos, da caminhada do crente, da nossa vida de aperfeiçoamento, de estar firmado na rocha e entender, irmãos, que nós fomos chamados para esperar também. Amém? Repita assim comigo, espera. Você foi chamado para esperar também. Primeiramente, você está esperando quem? Jesus. Você está esperando Jesus. Amém? Pode ser que qualquer um de nós aqui, irmãos, tenha algum problema e faleça. E Jesus não tenha voltado ainda, né? Mas nós estamos esperando. Faz parte da nossa vida esperar. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos de nós ainda têm dificuldade de entender que os planos e os propósitos de Deus, eles têm a sua prioridade principal, nos levar para o que está além deste mundo. Nós, muitas vezes, irmãos, não conseguimos entender que Deus está muito preocupado em nos tirar daqui. No momento certo, é claro, como nós falamos domingo. Ele vem no momento certo. Pode ser que ele demore um pouco, mas ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar no momento certo. Amém? No momento certo, mas é a vontade dele nos levar para mais perto ainda. Para que a gente possa experimentar o que é perfeito, para que a gente possa vê-lo face a face. Amém, irmãos? As coisas neste mundo, elas podem ser boas, tem coisas muito boas aqui. Amém? Mas elas não são prioritárias. Amém? Elas não são prioritárias. Muito crente, irmãos, pensa que chegando, se aproximando da igreja, ou vindo para a igreja, se tornando crente, a vida dele vai virar um mar de rosas e vai se resolver de uma hora para outra, e ele vai ficar rico e nunca mais vai passar necessidade, quando a Bíblia mostra uma realidade contrária a isso. O próprio mestre disse: vocês teriam aflições, vocês serão perseguidos por causa do meu nome, debocharão de vocês, né? Porque nós somos chamados para viver algo, irmãos, que ainda não se manifestou por completo. Nós somos chamados para crer em algo, irmãos, que ainda não é totalmente realidade neste reino, nesta realidade. Amém? Nós cremos em coisas transcendentes. Alguém aqui já viu Jesus? Não? Né? Por isso que a fé, né? Como diz Hebreus, é crer naquilo que não se vê, mas se espera. Isso cria uma dificuldade em alguns crentes, irmãos. Por quê? Porque ainda há um certo apego às coisas deste mundo, que não são necessariamente coisas ruins, né? Mas muitas vezes são colocadas como prioridade, quando Deus está tentando colocar dentro de nós algo que é eterno, algo que vai sobrepor a barreira do que é momentâneo, algo que vai ultrapassar a barreira daquilo que passará um dia. Amém? Muitos de nós, às vezes, ao encarar uma certa doença, vem o medo da morte, o que é normal, o que é comum, porque nós somos seres humanos ainda, irmãos, né? Nós não somos perfeitos, e em algum momento a gente tem uma doença, alguma coisa assim, pode pensar que morrer é algo difícil, porque passar pela morte é uma experiência que ninguém voltou do outro lado para contar. Então há aquela expectativa, aquela ansiedade às vezes, né?
Mas até para isso a Bíblia traz conforto. Até para isso, irmãos. Até para a morte. A Bíblia diz, vai vir algo além disso. Quando você morrer, você vai estar comigo no paraíso. Você vai experimentar daquilo que é perfeito, então. Né? Então, se não elimina por completo a ansiedade, pelo menos acalma o coração. Né? Porque nós somos chamados para viver, irmãos, algo que ainda não se manifestou por completo. Jesus disse assim, eu vim para colocar o reino de Deus no coração dos homens. Amém? O reino de Deus, ele ainda não foi manifesto em sua completude. A Bíblia chama Jesus de rei, né? Mas isso é uma realidade espiritual ainda. Ele ainda não veio reinar nessa terra. Pense comigo, irmãos, numa coisa que é muito comum dos crentes pensar. A Nova Jerusalém, né? Lá em Apocalipse 21, a gente pensa, a Bíblia diz, novos céus e nova terra, né? A Bíblia diz isso, é uma promessa. E daí a gente fica pensando, irmãos, que Deus vai destruir isso aqui tudo, vai fazer outras coisas, coisas novas. E não é isso. A ideia lá, irmãos, é de restauração daquilo que é imperfeito. Ele vem restaurar esta terra em que você mora. Para aí sim te entregar um novo céu e uma nova terra. A partir do que já existe. Nós estamos esperando isso, irmãos. Nós estamos esperando essa manifestação completa. O crente, quando ele se converte, irmãos, ele é introduzido na espera. Deste momento em que houve um marco zero, que é a conversão, até a volta de Jesus. É necessário esperar. Esperar que as coisas se manifestem por completo. Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 13, ele diz, a respeito do amor, irmãos, ele diz, as coisas corruptíveis passarão, e vai sobrar aquilo que é perfeito. Vai vir aquilo que é perfeito, aquilo que é imperfeito deixará de existir, ficará para trás, e vai vir aquilo que é perfeito. Nós estamos esperando. Amém? Vocês entendem isso, né, irmãos? Então, como que a gente resolve essas questões? Né, como que a gente fica diante de tudo isso? Sendo que a Bíblia, a gente entende a palavra de Deus como verdadeira, como palavra de Deus, como sagrada, como inerrante, ela não erra, Deus não erra naquilo que Ele escreveu, Ele tem um compromisso com aquilo que está escrito aqui. E como é que a gente vive com relação, então, àquilo que parece contraditório à nossa existência? Como que a gente se relaciona com o que a Bíblia diz e com coisas que ainda a gente não viveu ou não experienciou? Amém? Essa é a minha intenção, irmãos. E eu gostaria que você repetisse assim comigo. Há dois tipos de verdade. Amém? Há dois tipos de verdade. Então, irmãos, é necessário que a gente entenda, irmãos, que tudo aquilo que a gente lê nas Escrituras a respeito desta nova realidade que nós estamos falando já há algum tempo, irmãos, ela não se cumprirá automaticamente, imediatamente. Amém? Muitas das coisas que Deus prometeu em sua palavra se manifestarão no vindouro, no porvir, que é aquilo que é perfeito. Por exemplo, eu citei aqui o Salmo 23, que é uma coisa comum, irmãos. As pessoas leem o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por que é importante estudar a Bíblia, irmãos? Porque tem um entendimento por trás desse texto, não é tão simples assim. Porque se realmente o crente for ler, o Senhor meu pastor, nada me faltará, o que ele vai entender? Que a partir do momento em que ele se converter, Jesus passa a ser o pastor. Amém? E se Jesus é o pastor, não vou ter falta de nada. É básico de entender isso, né? A pessoa lê na corrida ali, interessante isso, eu estou com dificuldade. Eu vou aceitar e ser Jesus logo para ver se eu não tenho mais necessidade. Mas não é simplesmente isso que o texto está falando, irmãos. Aliás, tem uma pregação muito importante de muitos anos atrás, irmãos. Um pastor, ele encerra o sermão a respeito do Salmo 23, ele diz assim: se o Senhor, até uma canção, eu esqueci o nome da canção, eles colocaram isso no refrão, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter. Como é que lida com isso? Olha, vou repetir para você. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso ter.
Nossa, é difícil isso, né, irmãos? Como assim? Mas e o que eu quero? Deus não é obrigado a me dar? Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O nada me faltará ali, irmãos, se entende desta forma. Deus é o nosso pastor. Se Deus for o pastor, Ele não faltará. E se Deus não falta nada, mesmo que eu não tenha aquilo que eu quero. É difícil de lidar com isso, né, irmãos? Vocês foram criados num berço, em uma tradição, irmãos, nos últimos anos aqui no Brasil, que diz que o crente pode ter tudo aquilo que ele quer. O problema é que a Bíblia diz o contrário. E aí, como que a gente lida com isso? Eu já disse aqui há um tempo atrás para vocês, e não é à toa, irmãos, que nós encontramos tantos crentes descontentes com a sua vida espiritual, com a sua vida na igreja. Porque foram apresentados a um evangelho de facilidade, de tu vai lá e tu vai receber tudo o que tu quer. Que Jesus é o mestre dos magos, Ele é o gênio da lâmpada, tu faz 3 pedidos. Tu vai lá, tu dá o teu dízimo e daí Ele vai te abençoar de algum jeito, porque tu pagou por isso. Só que daí ele começa a viver essa realidade da espera, a caminhada, que nós chamamos de caminhada, e ele começa a perceber que as coisas não são assim. Ele começa a perceber que tudo não é tão fácil assim como diziam. E muitos se frustram, irmãos. Infelizmente, como a nossa igreja aqui está no bairro ainda, né? Mesmo que não seja mais tão próxima da minha casa, eu vejo muitas pessoas, irmãos, que durante o meu crescimento dentro da igreja, desde criança, eu vi que estavam lá. Foram, se batizaram, congregaram, alguns até diáconos foram, e hoje estão afastados. Se casaram dentro da igreja, e hoje já nem estão mais com a mesma pessoa, nem sei onde estão. Hoje mesmo não. Alguns dias atrás, irmãos, eu estava falando com um rapaz, conhecido, de infância. Daí ele falando de igreja, irmão. Eu estava comentando com o pai e com a mãe hoje. Falando de igreja, e falando das coisas que acontecem na igreja, lá onde ele vai, e não sei o quê, e falando das revelações, das profecias, que fulano disse isso para ele, disse aquilo para ele. Engraçado, irmãos, eu estava sentado assim, ele estava na minha frente, eu sentado assim, olhando para ele, cara, e só pensando aqui dentro. Daí ele começava a falar naquela empolgação, começava a falar coisas, irmãos, que ele dizia que estava na Bíblia e que nem era verdade. Nem tinha na Bíblia, falando coisas assim, clichês assim, coisas que as pessoas têm como palavra de Deus e na verdade não tem nada a ver, nem está na Bíblia. E falando e dizendo isso, aquilo, aquele outro, um linguajar assim, que é muito comum em alguns crentes, irmãos, que é de exaltação a Satanás. É quase que uma adoração ao diabo. Satanás tem um lugar de importância na vida de algumas pessoas, de alguns crentes, irmãos, que parece que às vezes ele é mais poderoso do que Deus. Parece que Deus está assustado lá no trono assim, ó, olhando Satanás agir nas pessoas assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Esse cara está perdido lá embaixo. Como é que eu vou proteger ele do diabo? E falando, e dizendo, eu fui no monte isso, e fiz aquilo, aquele outro. Irmãos, é engraçado. Aquele momento eu fiquei, o pai estava junto. Nós ficamos 1 hora conversando com ele. Não sai nada da palavra de Deus da boca dele. Nada. Só revelação, profecia, disse isso, disse aquilo, aquele outro. Eu vi o diabo, eu vi Satanás. Nada. E eu pensei comigo naquilo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como é raso esse evangelho. No momento da dificuldade não vai servir para nada. Dito e feito. Parece que já está envolvido com problemas de novo. Que já teve antes. Porque, irmãos, a Bíblia diz assim, nós somos salvos pela fé. Amém? E a fé vem pelo e ouvir do quê? Se não há ensino, não há fé. Se não há ensino, não há convicção de fé.
Sempre vai existir dúvida. Ao ponto de pessoas pensarem que realmente Satanás é mais poderoso do que Deus. Que realmente o que fulano disse para mim é mais importante do que a Bíblia diz. Isso é preocupante, irmãos. É preocupante, porque no dia mau que Jesus disse, né? Os dias são maus, a cada dia basta o seu próprio mal. Virá dias difíceis, vocês vão passar por dias difíceis. No dia difícil, irmão, se não houver sustentação, a fé é abalada. Se não houver consolo a respeito da palavra de Deus no dia do sofrimento, irmãos, a fé se esvai por entre os dedos. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Amém? Quantos compreendem isso, irmãos? A Bíblia tem um lugar de suma importância na sua vida. É a principal revelação de Deus para a sua vida, a palavra dele. Amém? Inclusive, que nem eu citei aqui questões de revelação, de profecia, irmãos, não tenho nada contra isso. Mas a Bíblia diz que quando houver alguém profetizando dons, é necessário que tenha alguém julgando. Paulo diz assim, quando ele fala dos dons lá em 1 Coríntios, ele diz assim: se alguém entre vós se manifestar para profetizar, que profetize sozinho. E que tenham 3 ou 4 julgando o que ele está profetizando. Por quê? Por que julgar é necessário, irmãos? Porque se eu começo aqui a dizer, eis que te digo, Janete, isso, aquilo e aquele outro, e se não tem base bíblica, ela pode se levantar, olhar na minha cara e diz, vai para o inferno, Satanás. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim: se alguém tentar pregar outro evangelho além daquele que foi anunciado, que seja considerado maldito. Em nome de Jesus. É muito sério. Amém? Por que eu estou falando disso, irmãos? Porque a sua caminhada consiste em andar sobre a luz. Consiste em caminhar na ponte que ele edificou. Mesmo que doa, irmãos, porque eu vou ser sincero aqui para vocês, tem coisas que é difícil de ouvir. E justamente por isso que elas são importantes de ouvir. Porque se Deus não tivesse coisas a dizer para você, meu irmão, não teria por que Ele te salvar. Se estivesse tudo bem, por que você se achegaria a Ele? Se estivesse tudo certo lá no pecado, na vida anterior, em fazer as coisas que se fazia antes, por que Ele enviaria o seu filho? Pense nisso. Se não houvesse necessidade de mudança. O texto de Paulo em Romanos, no capítulo 12, irmãos, é que ele diz, para que vocês possam experimentar a mente de Cristo, para que vocês possam ter a mente transformada. É algo que eu sempre digo a vocês aqui, irmãos, não é uma adição de coisas à sua mente. O que Deus faz com você, irmãos, não é pegar um pendrive e colocar na cabeça e só colocar arquivos para dentro. A ideia ali, irmãos, é troca. É troca de mentalidade. Amém? É tirar o que tinha antes e colocar a mente de Cristo. Amém? Então, irmãos, por isso que eu estou fazendo essa breve não, porque já está quase acabando. Amém? Essa introdução para que você entenda, irmãos, que nós vivemos alinhados, ou pelo menos devemos viver, ou devemos tentar viver alinhados com o que a Bíblia diz a nosso respeito. Porque é a verdade da palavra de Deus, que é espiritual, que prevalece. Amém? Então, irmãos, lidando com tudo isso, como eu disse, há 2 tipos de verdade, irmãos. Amém? Nós podemos denominar como reino espiritual e reino natural. Repita comigo, reino espiritual e reino natural. Amém? Para cada reino, para o reino espiritual, há uma verdade. E para o reino natural, há outra verdade. Não significa que a verdade é relativa. Amém? Porque você pode pensar em cair naquele erro que algumas pessoas dizem. Ah, mas cada um tem a sua verdade. Não. Jesus disse, eu sou a verdade. Né? Conhecereis a verdade. A verdade é uma pessoa. Amém?
Você sabe já muito bem, irmãos, que a palavra de Deus, a verdade de Deus encarnou. Se fez carne. Você talvez não consiga entender a complexidade disso. Que realmente eu acho que nós nunca vamos alcançar, a não ser na glória. Mas a palavra de Deus encarnou. Se fez carne, habitou entre nós. Amém? Então não é uma verdade relativa. Apenas que tem coisas que já são verdade no reino espiritual e ainda não se manifestou no natural. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Irmãos, entenda uma coisa a respeito de Deus. Entenda uma coisa a respeito de Deus, irmãos. Para Ele as coisas já são. Né? Já é. Já é. Irmãos, Deus, esse verbo é conjugado diferente para Deus. Ele está, como eu sempre falo, está além da linha do tempo. Aquilo que não se manifestou ainda para Deus já é. Já aconteceu, irmãos. Deus não vê passado, presente e futuro. Para Deus é. Amém? Ele tem acesso ao nosso passado. Ele sabe o que está acontecendo no nosso presente. Mas Ele também já vê o futuro. Amém? Para Ele já é. Para Ele as coisas já aconteceram. As promessas espirituais que ainda não se cumpriram na nossa vida, irmãos, para Deus já são, já existem. Eu quero mostrar para você isso. Amém? Abra comigo lá em 2 Reis, irmãos, no capítulo 6. 2 Reis 6. Segundo a Reis 6. Amém? Lembrando, reino espiritual e reino natural. Amém? Nós somos seres espirituais, amém, irmãos? Mas nós nos relacionamos também com o reino natural. Obviamente porque você tem um corpo, né? Você se relaciona com aquilo que é natural também. Mas você tem um espírito. E esse Espírito veio de Deus. Amém? E Deus é Espírito. Como Jesus disse à mulher samaritana, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Porque Deus é Espírito. Amém? Então nós nos relacionamos com o reino espiritual, mas ainda nos relacionamos com o reino natural. E nós vivemos entre essas duas coisas. Amém? Para que a gente possa entender um pouco melhor isso, irmãos, leia comigo 2 Reis, capítulo 6, verso 8 em diante. Amém? Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. E teve conselho com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares para tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus falara e de que tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, mas 2 vezes. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos servos: não é assim, ó meu rei, né? Rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na sua câmara de dormir. E ele disse: ide, vede onde ele está, para que eu o envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: e eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que tinha um exército cercando a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus, o homem de Deus aqui é Eliseu, amém, irmãos? Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele, não temas. Repita comigo, não temas. Porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O que a gente aprende com isso aqui, irmãos? Imagina, o moço de Eliseu aqui era um ajudante do profeta Eliseu. Ele acorda em determinado dia, sai na rua, para fora da tenda e vê um grande exército adversário, querendo matar eles, 2 homens, um grande exército contra 2 homens. E ele volta para dentro da tenda desesperado, acorda o profeta e diz: o que nós vamos fazer? Eu saí lá fora, tem um exército. O que Eliseu respondeu para ele, irmãos? Moço, né? Se não me engano é Geazi o nome dele, né? Ele diz assim: maior é os que estão conosco do que os que estão. O que Geazi estava vendo, irmãos? Um exército adversário. Que loucura o que Eliseu fala. Como assim? Eu saí lá fora e vi só o adversário, não vi mais nada. O que Eliseu faz, irmãos? Ele faz uma oração e pede para que o Senhor abra os olhos. E obviamente não é olhos naturais, irmãos. Obviamente não é o olho natural. O moço de Eliseu já estava acordado, já tinha saído, não tinha problema no olho, não tinha catarata, não era míope. Ele faz uma oração para que Deus abra os olhos espirituais, para que ele enxergue além do momento, além da circunstância, além da dificuldade, para que ele enxergue aquilo que é transcendente nas regiões celestiais. Então ele volta para fora e o que ele vê, irmãos? O exército do Senhor em volta deles, protegendo. Por isso que Eliseu está calmo. Se você lê o texto na corrida, parece que Eliseu está louco ou está mentindo para o moço. Mas é que Eliseu já tinha entendido. O Senhor está comigo. Aquilo que o Senhor está falando para mim, para que eu fale ao rei de Israel, é propósito do Senhor. Se Ele quer que eu fale as coisas e revele o segredo dos adversários, Ele vai me proteger. Ele está comigo. Tem anjos me guardando, tem um exército celestial comigo. Eles são maiores, são melhores do que o exército adversário. Amém, irmãos? Então o que se abre aqui os olhos espirituais para que ele pudesse ver além do que é natural. Amém? É por isso que nós temos tanta fé, irmãos. Ou pelo menos devemos ter. Que por mais que esteja difícil, por mais que pareça desfavorável, por mais que a vida pareça que está indo de mal a pior, nós cremos em algo que está para se manifestar, que já é realidade no Espírito. Amém? Você é convidado pelo Senhor Jesus Cristo a crer em algo que você não viu, que você não entendeu com os seus olhos, que você não palpou, mas que já é realidade a respeito de você no Espírito. Eu quero chegar num ponto aqui, eu estou achando meu esboço, irmãos, que eu estou pulando algumas partes, para que você entenda a complexidade disso tudo, irmãos. Esse exemplo aqui que a gente acabou de ver, de Eliseu, irmãos, é um exemplo perfeito dessas duas verdades. A verdade natural que o moço estava vendo nos seus olhos naturais era terrível. Era necessário que ele entendesse que tinha algo além, que zelava por eles. Amém? Que transcendia aquilo que é momentâneo, que é imperfeito. O povo de Israel não entendeu isso, irmãos, na caminhada em direção a Canaã. Nós terminamos aqui alguns domingos. Eles não entenderam, irmãos, que no reino do Espírito, aquela terra já era deles. Eles estavam teimando com quem poderia dar e queria dar a terra a eles. Eles estavam acovardados diante do Rei do Universo, do Senhor da criação, que a quem pertencia a terra. Ele tinha dito a Abraão: Abraão, eu vou julgar os cananeus. Espere um pouco, mas um dia a tua descendência vai entrar lá. E eles estavam teimando. Teimaram tanto, desobedeceram tanto, foram tão rebeldes, que Deus disse: voltem atrás. Eu estou mandando agora, vocês vão retornar. Vocês vão para onde vocês queriam, o deserto. Há dois tipos de realidade. Para Deus as coisas já são, irmãos.
Amém? A palavra de Deus é espiritual, irmãos. Diante dessas aparentes, entre aspas, contradições entre a palavra de Deus e aquilo que a gente experimenta na prática da vida cristã, na vida cotidiana, irmãos, não há mentira, porque Deus não mente. Amém? E o que Ele disse, Ele não volta atrás. Você não vai acordar um dia, irmãos, e receber a notícia de que o céu foi cancelado. Não, não. Não terminou a tempo a construção. Está muito caro. Os empreiteiros lá, os engenheiros se envolveram em corrupção, gastaram mais do que podia, cancelaram o evento. Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Para Deus já é. Amém? Para Deus já é, irmãos. Jesus disse assim, em João 6:63. Não precisa abrir rapidinho. As palavras que eu tenho dito para vocês são espírito e vida. Espírito e vida. Ele diz assim em Mateus 4:4, um texto famoso, irmãos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus tinha dito isso a Moisés. Então Jesus chega, manifesta o reino e diz: eu sou a palavra. Melhor do que comida, melhor do que bebida. Eu permaneço para sempre. As coisas se deterioram com o tempo, se corrompem, mas aquilo que Deus falou já é. Já é, meu irmão. Eu estava falando aqui de experiências de alguns crentes e é real isso, irmãos. Como tem gente que tem medo de Satanás, como se Deus estivesse escondido lá atrás do trono com medo. Não é verdade. Satanás já está derrotado. Amém? Jesus Cristo derrotou Satanás, o inferno, as potestades, derrotou a morte na cruz. Já é. Não quer dizer que Satanás não viva aqui, não influencia. Claro que não, você sabe, o mundo jaz no maligno, disse o apóstolo João. Satanás influencia nas coisas. Eu disse para vocês e repeti algumas vezes a respeito de família, irmãos. Muito crente vive de acreditar em maldição, em maldição, em maldição. Maldição não sei do que, maldição não sei do que. Ah, mas o meu parente fez isso, e o meu tataravô fez isso, o bisavô fez isso, meu pai fez isso, então eu vou fazer também. Mas da onde? Eu não estou dizendo que não existam coisas nas regiões celestiais em que Satanás também influencia, que muitas vezes levam pessoas a cometerem os mesmos erros dos seus antepassados. Existe. Mas a partir de Cristo é vida nova. Você não está fadado ao fracasso na sua família. Você pode tomar uma decisão e dizer: pai, eu quero viver a realidade do Espírito. Mesmo que a minha realidade terrena diga a meu respeito, a respeito dos meus antepassados, que eles fizeram tais coisas, mas não é porque eles se separaram que eu vou me separar. Não é porque eles abandonaram os filhos na infância que eu vou abandonar. É nova vida. Espírito e vida, as minhas palavras são espírito e vida. Muito dessas coisas, irmãos, no meio crente, é apenas desculpa para cometer os mesmos erros. Ah, mas o meu irmão casou com 3 mulheres, teve filho em todos os lugares. Agora eu estou no meu casamento infeliz. Ah, talvez eu tenha o mesmo destino do meu irmão. Então eu já vou sair e trair. Isso não é maldição, isso é ser vergonhice. Tome uma decisão. Se você está em Cristo, viva a partir daquilo que Ele disse ao seu respeito. É claro que, irmãos, se você ignorar a palavra de Deus e as verdades da palavra que é espírito e vida, é claro que você vai experimentar coisas contrárias na sua vida natural. É claro que se você não entender que Deus disse coisa a respeito do casamento, a respeito dos filhos, é claro que se você ignorar o que a palavra de Deus diz com antecedência, porque ela sabe
Como que deve ser? Se você ignora, é claro que você não vai experimentar bênção, você vai experimentar maldição, é óbvio. Deus disse a Moisés: eu coloco diante de vocês bênção e maldição. Ele disse isso depois de entregar uma lei, de entregar uma legislação inteira, leis, irmãos, para que fossem seguidas à risca. Depois disso ele diz: cara, se vocês me obedecerem, eu vou abençoar. Agora, é claro que se vocês me desobedecerem, existe uma realidade para nós. Existem coisas que Deus disse a nosso respeito, irmãos, e que são verdades espirituais, e que são irrevogáveis, e que Deus não volta atrás, e que não vai ter cancelamento. Amém? Deixa eu só, antes de terminar aqui, irmãos, a respeito dessas verdades espirituais, e aqui eu encerro. A gente continua na semana que vem. As circunstâncias, irmãos, a nossa volta, né, e tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, perceptível, né, que a gente pode tocar, os nossos sentidos revelam coisas que são naturais, são verdades naturais. Mas veja bem, irmãos, por exemplo, a respeito de salvação, entenda uma coisa. Jesus Cristo morreu por mim e por você há 2000 anos atrás. Amém? Amém? Se eu te perguntar assim, quando que Jesus morreu? Que resposta você vai me dar? João. Resposta errada. Jesus morreu há 2000 anos atrás no reino natural. Foi quando ele se manifestou em carne e osso. Amém? Mas, por exemplo, olha só. Apocalipse, irmãos, capítulo 1, verso 8 diz: o Cordeiro de Deus foi sacrificado antes da fundação do mundo. Ou seja, na eternidade, naquilo que é espiritual, na verdade espiritual, Cristo já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Antes de eu e você pensarmos em existir. Antes dos seus pais, antes dos dinossauros, antes do mundo. Jesus Cristo já estava sacrificado. Complexo isso, né? Amém? Por mais que você diga assim, meu Deus, isso é demais para minha mente. Você vive pela fé. A Bíblia diz, e claro, eu peguei um texto isolado, irmãos, Apocalipse 1, é um texto só, né? Mas a Bíblia está falando disso, o todo. Em Gênesis, né? Adão e Eva caem, Deus dá uma sentença a Adão e dá uma sentença a Eva. O que ele diz a Eva? Do fruto de uma mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Muitos anos antes de Cristo. Né? Então a Bíblia está apontando para algo que ia acontecer com Jesus, é óbvio. Né? A gente talvez não consiga compreender muito bem como isso é possível, mas é real. Para Deus já é. Jesus Cristo já estava no céu sacrificado. Ele veio para a terra sabendo que iria morrer. Como ele disse, você sabe muito bem, a gente sempre fala que eu vou dar a minha vida, ninguém vai tirá-la. Amém? O Cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo, irmãos. Então, tudo que Deus tinha, irmãos, referente à salvação, referente a minha e a sua salvação, Ele fez em Cristo Jesus, na cruz. Quando Cristo morreu pelo meu e pelo seu pecado, irmãos, Deus lançou sobre Ele as nossas impunidades. Aquilo que nos afastava, aquilo que era breu, que era escuridão, Ele lançou sobre Ele, se tornou realidade. Você não tem 2000 anos, né? Você tem no máximo 70 aqui, né? Mas já era realidade há 2000 anos na cruz e já era realidade na eternidade. Amém, irmãos? Tudo aquilo que Deus tem para nós se cumpriu em Cristo. E aqui eu encerro, senão vai ficar muito longo. Amém, irmãos? O que eu quero dizer com isso? Voltando ao início. Tenha paciência, irmãos. Tenha paciência. Não paciência demais, mas tenha paciência. Espere. Porque tem coisas, irmãos, que não dependem tanto assim de você. Né? Eclesiastes nos diz, há tempo e propósito. Né?
A gente precisa entender o tempo e o modo como Deus faz as coisas, né? Então tem coisas ao seu respeito, irmãos, que Deus ainda vai cumprir. Ainda na sua existência terrena tem coisas que Ele quer para você, para a sua história, que ainda vão acontecer, né? E você precisa entender outra coisa, irmãos. Tem coisas que Ele não quer, mesmo que você queira. Talvez sejam as mais difíceis de lidar, irmãos. Talvez sejam as mais complexas de lidar, né? Porque há aquela ânsia de saciar o desejo, a vontade, o entendimento de que aquilo que eu quero é bom. E Deus diz, não, mas não é isso. Não é isso que eu quero para você. Talvez você nunca experimente esse tipo de coisa. Sabe qual é que é o problema disso tudo aqui, irmãos? Quando a gente não entende essas coisas, que o crente vai viver de alguma forma insatisfeito, porque ele quer, todas as pessoas querem ter uma vida extraordinária. Não é verdade? Todo mundo quer ser famoso, irmãos. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ser bonito, né? Todo mundo quer ter os melhores carros, as melhores casas. Todo mundo quer viver além do que é ordinário, né? Todo mundo quer o extraordinário, vidas incríveis. E se Deus te chamou para o comum, né? E se Deus te chamou para aquilo que é simples? E se Deus te chamou para aquilo que é ordinário, simplesmente? Que é da realidade comum da maioria das pessoas. Porque também a gente tem um problema de julgar o que é extraordinário, irmãos. Às vezes aquilo que a gente entende por muito bom é só aquilo que a nossa carne deseja, né? A gente vive crises financeiras no mundo, né? De crises, de, né, problemas financeiros. Pense nas pessoas que têm mais dinheiro, irmãos. Quando tem problemas, crises em países, são as pessoas que mais perdem. Mas a gente julga aquela vida extraordinária, né? Mas são as pessoas que mais perdem. Talvez a maioria não durma direito à noite. Preocupação com a bolsa. Acorda de manhã desesperado. Quanto que está a cotação do dólar? A gente julga extraordinário porque vê de fora, né? A maioria deles estão extremamente preocupados, tristes. Talvez trocariam por coisas simples. Não é muito difícil encontrar bilionários, por exemplo, irmãos, que pegam e se enfiam no meio do mato para fugir da loucura de ser rico. Porque não encontrou razão na existência, mesmo tendo tudo. Mesmo tendo tudo, né? E daí a gente olha assim muitas vezes, irmãos, da nossa posição em que nós recebemos Cristo, que é o maior tesouro de todos, que dá razão à nossa existência. A gente diz, mas que vidinha, né? Fulano, ciclano tem tanto e eu com tão pouco. Ontem eu vi um negócio numa rede social, irmãos, que me deixou apavorado. O rapaz botou bem assim: todo o meu esforço e dedicação cumpriu o seu objetivo. Meus patrões foram para Fernando de Noronha. Sabe que tem um ar de sarcasmo nisso, né? Tem alguns problemas ideológicos, mas não é a questão. Mas o fato é, irmãos, que muitos de nós estão apegados a essas coisas, né? Vamos dividir as riquezas. Por que o outro tem demais e eu não tenho nada? Daí fica nessa coisa assim. Fulano tem demais e uns tem tão pouco, né? Daí o patrão do fulano, irmãos, o cara dá emprego para ele. Pode até não ser o melhor emprego do mundo, pode não ser o melhor salário do mundo, mas tem tanta gente desempregada, tanta gente passando necessidade. O cara tá preocupado que o patrão dele foi para Fernando de Noronha e ele não. É uma mentalidade assim, irmãos, até escrevi para ele assim, irmãos, é uma mentalidade tão inocente, tão infantil, de achar que as pessoas não podem ter coisas que nós não temos condições. Por que eu vou ficar pensando isso dos outros? Eu não tenho condição de ir para Fernando de Noronha, então ninguém pode ter. Se eu só consigo ir até Tramandaí,
Todo mundo tem que ir para Tramandaí, porque se eu não for para Fernando de Noronha, ninguém vai. Entende como isso é infantil, irmãos? É um apego à realidade natural. Mas nós somos chamados para coisas melhores. Amém? Não perca a esperança, irmãos. A fé de que você pode fazer coisas incríveis ainda neste mundo. Amém? De que você pode conhecer lugares incríveis, realizar sonhos, projetos. Não perca a fé. Não perca a perspectiva, não perca a expectativa de que o seu Deus pode te dar tudo. Amém? Que Ele quer. Amém? O seu papel, a sua função é ter a vontade, ter o desejo, mas nunca como prioridade, irmãos. Sempre entendendo que tem algo além. E que muitas vezes nós precisamos esperar e esperar com paciência. Amém? Que ainda vai se manifestar, irmãos, um dia, em nome de Jesus, o momento da nossa glória eterna. O momento que nós vamos experimentar o que é perfeito. Amém? Se coloque de pé.